mental. Bom, então nesse processo evolutivo todo, o próprio MacLean comenta umas coisas muito interessantes. Ele diz assim: nós herdamos no comportamento humano muitas coisas ainda do complexo reptiliano, né? Que diz respeito particularmente ao tronco encefálico. Então ele diz assim: no estágio reptiliano, a fêmea inventou mudar a forma de reprodução. Porque os peixes, os anfíbios, é mais natural que a fêmea coloque os óvulos no meio líquido, depois chega o macho, solta o esperma por cima, fecunda os óvulos e cada ovo formado que se vire, ninguém cuida de ninguém. A fêmea reptiliana, ela fixou um comportamento que é o seguinte: ela já tem reprodução interna, o ovo dela já sai fecundado e esse ovo é criado fora do meio líquido. Então precisou de uma casca para evitar a desidratação. Então ela reduziu drasticamente o número de filhotes, fez um lugarzinho para acomodar os seus ovos, mas ela tem que cuidar deles, porque senão os predadores vêm e acabam com tudo, né? Já que existe uma redução drástica do número de filhotes. Então surgiu pela primeira vez essa coisa, esse lugarzinho que é o ninho. Desse ninho nós herdamos o que hoje nós chamamos de nossa casa, nosso lar. É onde nós temos o nosso companheiro, as nossas crias, né, que são os nossos filhos, os nossos netos. Então o lar é uma extensão dessa criação do complexo reptiliano, que é o ninho. E esse fato da fêmea cuidar dos filhotes, cuidar dos ovos e cuidar do ninho, que é a primeira vez que alguém adulto resolveu cuidar de outro alguém, então surgiu o altruísmo. Então isso que nós fazemos hoje, de nos relacionarmos bem com os nossos amigos e com as outras pessoas, e que nós chamamos de altruísmo, ele remonta ao complexo reptiliano. Só que nós temos que ter cuidado, porque o complexo reptiliano, o altruísmo reptiliano, ele é egocentrado. A fêmea reptiliana cuida do ninho dela, da cria dela, e o resto que se dane. Quantos de nós ainda estamos parados no estágio do altruísmo reptiliano? Nós cuidamos da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, e o resto também eu não quero nem saber, não é? Então esse vetor que ainda está aqui retido em nós temos que ler o Evangelho de novo e amar ao próximo como a si mesmo. Então assim como eu cuido reptilianamente das coisas que são minhas, do que eu amo, da minha família, dos meus filhos, eu tenho que reverter isso para fora, colocar esse vetor em direção para fora, para o exterior, e amar o semelhante como eu amo aos meus próprios, né? A si mesmo. Então o nosso altruísmo tem que ser revisto, para nós analisarmos se não estamos retidos no altruísmo reptiliano. Também nesse estágio reptiliano estabeleceu-se a comunicação audiovocal, que em algumas espécies de répteis acontece, nas aves já existe uma coisa bem estabelecida. Por exemplo, na Antártida, onde existem milhões de pinguins, o casal é monogâmico, só tem um filhote por vez. E eles têm um assobio, uma vibração, um som numa determinada frequência. Quando o casal sai para pescar, quando eles voltam, eles localizam o filhote pela frequência vibratória do som que ele emite, né? E tem uma grande amiga minha em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Gladys Oliveira. Ela foi presidente em 2 mandatos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ela é pedagoga e ela fez uma palestra extraordinária. E depois até eu contei para ela essas coisas aqui. Nós publicamos um artigo juntas lá na revista da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Porque ela diz assim, da importância de nós conversarmos com o bebezinho que ainda está no ventre materno, porque ele já faz um imprint no seu psiquismo da frequência, do tom de voz da mãe, do pai, da avó, da musiquinha que ele ouve, né? Então eu disse: Gladys, isso já está fixado no período reptiliano, é uma herança nossa do complexo reptiliano. Então vocês imaginem o contrário, a criança que não é bem-vinda, não é uma gravidez indesejada, o que esse bebezinho ouve das brigas dos pais e de falar que ele é rejeitado e que ele vai ser desprezado e assim por diante, né? Então conversar com o bebezinho dentro do útero materno e zelar pela qualidade das palavras que nós falamos, e principalmente que elas sejam acompanhadas da nossa amorosidade, isso é uma coisa importantíssima que herdamos do complexo reptiliano, né?
Outra coisa que herdamos também é essa noção do redondo, que tudo que é redondo sugere o afetivo, né? Então o abraço é redondo, a barriga gestante é redonda, as mamas fartas de leite são redondas, o ninho é aconchegante, é redondo, então a rede, né, tem aquela concavidade, é redondinha, então tudo que é redondo sugere aconchego, a amorosidade, e tudo que é pontudo lembra as garras dos predadores, os dentes caninos dos predadores, né? Então é tudo assim, tudo que é pontudo, essa coisa da violência, e tudo que é redondinho e aconchegante sugere efetividade. Acho que a natureza foi tão sábia, e ela já fez esse imprint no nosso complexo reptiliano, que o nosso bebezinho nasce assim, né? Bem redondinho, as criancinhas são todas bonitinhas, né? Redondinhas, fofinhas, tanto que nós presenteamos as criancinhas também com bichinhos fofinhos, redondinhos, macios, que é para remontar a essa nossa lembrança do psiquismo, de que tudo que é redondinho sugere afetividade, né? E uma coisa também que é muito forte em nós, eu acho que o Dr. Sérgio Lopes deve deitar e rolar em cima disso, que é esse pulso reptiliano que nós temos, que é assim, quando a fêmea reptiliana está lá cuidando dos seus ovos, dos seus filhotes, o filhotinho está o tempo todo chamando a atenção da mãe, porque ele sabe que se ele não chamar a atenção de alguém que está cuidando dele, ele não vai sobreviver. Então existe um pulso do nosso psiquismo lá de baixo falando, olha, alguém tem que prestar atenção em mim, alguém tem que gostar de mim, senão eu não vou sobreviver. É daí que vem a tal da nossa carência, né? Por que será que nós precisamos disso até hoje, né? De alguém que nos dê atenção, de alguém que nos ajude, de alguém que faça as coisas por nós. Nós precisamos também amadurecer nesse sentido, né? Porque esse complexo reptiliano, esse pulso reptiliano, que fica querendo chamar a atenção dos outros o tempo todo, ele é muito antigo, nós já passamos por isso, nós temos que atualizar essa nossa informação reptiliana, né? Mas são coisas muito boas também que nós herdamos desse complexo. Olha o que diz Carl Sagan, que além de astrofísico era biólogo, nesse livro Os Dragões do Éden. Ele fala quanto do nosso comportamento ainda é reptiliano. Vejam bem, a citação, a gente fala assim, esse é um assassino frio, assassinato a sangue frio. Ora, quem tem sangue frio? São os répteis, não é? Assassinatos a sangue frio. Assumir a fera, assumir essa questão lá evolutiva do cérebro inicial, quando nós só lutávamos pela nossa sobrevivência e reprodução da espécie. Assumir a fera era o conselho que Maquiavel recomendava em O Príncipe, né? Assumir a fera, o nosso complexo reptiliano. Diz Carl Sagan, quantos de mitos e lendas existem em todas as culturas universais? Aqui no Brasil, São Jorge o Dragão, Adão e Eva com a serpente, que é um mito universal, dragões na cultura oriental. Então existe uma marca profunda no nosso psiquismo dessa representação reptiliana, né? Que nós temos e que foi muito forte mesmo. Ela produziu uma mudança muito grande no nosso comportamento. Bom, então